Boa noite, meu povo, bem-vindos para mais uma Quarta Pro e nosso papo de hoje é marketing digital para iniciantes. Vamos ver aí quais são os passos que você precisa dar já para quem está começando, né, no marketing digital, para quem deseja começar. E essas orientações de hoje vão servir também para você que já está aí jogando o jogo, mas talvez não está com o resultado que você gostaria, está se sentindo aí meio travado, né? Não sabe direitinho o que tá pegando. Então, as orientações que eu vou passar aqui hoje, elas são prioritariamente para quem quer começar, para quem tá começando e quer começar do jeito certo e acelerar os resultados. Mas vai ajudar muito também você que tá meio travadinho. Então, quem tá chegando aí, me dá um ok se áudio tá bom, se som tá bom, e a gente já vai começar esse papo. Como vocês sabem, aqui é conteúdo mesmo, é orientação. Só vou colocar aqui o assunto da nossa live de hoje, para quem chegar depois saber do que a gente está falando, não ficar tão perdido, né? Mas quem chega no horário sabe que eu não enrolo para começar, então quem chega no horário tem o privilégio de ter acesso a todo o conteúdo. E eu quero reforçar aqui a importância, né, de vocês que estão aqui ao vivo se sentirem à vontade para perguntar, para tirar dúvidas, se de repente algum ponto não está muito claro, ou se vocês não sabem muito bem como adequar isso para a realidade de vocês, esse aqui é o momento, né? Então, assim, não fiquem só ouvindo. Peguem cada uma das orientações e pensem, cara, como que eu posso implementar isso para mim? Como que eu posso corrigir isso no meu negócio? Então, aproveitem esse momento. Tá tudo ok? Obrigada, gente, aí pelo retorno. Então, bora lá. Eu preparei um checklist, tá? O que a gente vai passar aqui são pontos que todo mundo que vai trabalhar o marketing do seu negócio, o marketing do seu serviço, precisa pensar e precisa fazer se quer ter resultado. Então, para quem tá aí, né, que não quer só ficar postando por postar, sem ter novos seguidores, sem ter pedidos de compra, sem ter vendas efetivas, precisa seguir esses passos. E eu vou começar do princípio. Então, vou tratar da mesma forma que eu trato aqui na agência quando entra um cliente novo, é o mesmo procedimento que a gente faz. E lembrem-se, tá? Lembrem-se. A gente vai conversar sobre início, sobre uma estruturação para acelerar resultados, para começar do jeito certo e tendo resultados mais rápidos. Depois, a gente pode expandir para outras ações e eu vou falar um pouco disso no final da live de hoje, tá? Primeiro passo, né? Vou começar. O que eu tenho que fazer primeiro? Por onde eu começo essa idioça de marketing digital para que as coisas funcionem? Primeiro passo é você selecionar o teu público. E selecionar o público é uma escolha. E aqui, pensem comigo, tá? Toda comunicação que a gente faz, e entendam comunicação como um post, uma live ou um story, ela precisa ser direcionada para um público, para criar conexão com ele, para despertar o interesse dele, para que ele queira nos ouvir e, consequentemente, ele queira comprar. Quanto mais específico, então, né, você está aí começando, quer dar uma destravada para acelerar resultados. Escolha um público bem específico. Por mais que existam 10 perfis que possam comprar de você, escolha um para você focar. Por que esse um? Porque todas as tuas ações vão ficar mais fáceis de serem feitas. E onde é que a gente enrosca, né, na hora de escolher o público? A gente sempre pensa assim, cara, mas se eu direcionar só para esse público, eu posso estar perdendo oportunidades de vendas para outros públicos. E na verdade é o contrário. Quando a gente não direciona, a nossa conversa fica genérica demais. E ela não conecta com ninguém, não desperta o interesse de ninguém. E consequentemente fica mais difícil da gente vender. E quando você escolhe um perfil de público específico, você começa a entender melhor a situação dele. E os teus conteúdos, os teus materiais, sejam eles de oferta, de atração ou de relacionamento, eles começam a fazer sentido para aquelas pessoas e elas param para te ouvir. Então, primeiro passo de qualquer projeto, qualquer estratégia de marketing, é a gente escolher o público. Posso começar bem específico, depois que eu já estou vendendo, que eu já tenho cases, que eu já tenho depoimentos, que eu já tenho até mais pessoas para me ajudar, porque eu já estou faturando e posso pagar, aí eu posso começar a expandir.
Quando eu identifico qual é o canal que funciona melhor, qual a conversa que funciona melhor, fica mais fácil para expandir. Então é sempre melhor começar mais específico, que você vai vender mais rápido, porque você se torna especialista naquilo para depois expandir. Escolhi o público. Ok, entendi aqui qual é o público que pode comprar de mim mais rapidamente. Público escolhido. Qual é o meu próximo passo? É elencar, entender dentro da situação de vida daquele público, quais são os 5, e não precisa ser 10, 15, 20, de 3 a 5, tá? 3 a 5 principais problemas que o meu serviço ajuda a resolver e de 3 a 5 principais vontades que o meu serviço ajuda a conquistar. Por que eu preciso dessa informação? Porque é sobre isso que você precisa falar aqui. Se você faz uma lista muito grande, muito genérica, você pode pegar problemas que são mais periféricos. É igual pensar assim, ó, a gente corre para resolver, a gente tem mais urgência para resolver quando é um resfriado ou quando é uma perna quebrada. Quando é uma perna quebrada. Então, escolha aquilo que é mais problemático ou aquilo que é um desejo mais latente que o teu serviço se encaixa. Isso é um ponto importante. 3 a 5. Para começar, mais específico. E aí eu quero que vocês voltem para o ponto 1 e raciocinem comigo. Se eu tenho muitos perfis de público, muitos públicos diferentes, essa tarefa já se torna muito mais árdua, muito mais demorada. E a minha conversa nas redes acaba ficando muito mais genérica. Quem já participou de outras lives sabe que eu falo muito do PDV, né? A importância de mapear o PDV do cliente. Quais são os problemas que eu resolvo, quais são as dúvidas que os clientes têm a respeito daquilo que eu vendo e quais são as vontades que eu ajudo a conquistar. Escolhi um público, mapeei de 3 a 5 de cada um desses itens. Só aqui, se eu mapear 3, eu já tenho 15 assuntos distintos, tá? Tô organizando as minhas ações. Mapeei isso, qual é o meu próximo passo, meu terceiro passo? Ter uma excelente apresentação daquilo que eu vendo. Eu preciso ter uma boa apresentação do meu serviço. E aqui, se o teu serviço é mais complexo, mais caro, mais simples, mais conhecido, a tua apresentação pode ser mais simples também, pode ser mais direta. Mas todo mundo precisa ter uma apresentação explicando o que você vende, para quem ele é indicado, quais os ganhos que a pessoa vai ter depois que contratar, como funciona. Então, todo mundo precisa ter. Então, o terceiro passo que você precisa ter é a apresentação. Onde eu vou colocar essa apresentação, Elis? Você pode e deve fazer um destaque com a apresentação do teu serviço. Você pode ser uma manicure. Eu preciso entrar no teu perfil e ter um destaque explicando qual é a técnica que você usa, se você usa esmaltação simples, esmaltação em gel, alongamento de X, Y, Z. Eu preciso entender se você trabalha com agendamento, se você trabalha por livre demanda, onde que eu entro em contato para agendar. Então, eu preciso ter, e todo mundo precisa ter, um destaquezinho apresentando o seu serviço. Posso ter também uma página de vendas apresentando o meu serviço, que eu vou ter o link lá na minha bio. Posso ter, no mínimo, se eu não tenho ninguém para fazer a minha página de vendas, um PowerPoint com a apresentação daquilo que eu vendo. Porque quando as pessoas entram em contato para saber mais informações, eu tenho aquilo estruturado, que eu posso mandar para elas e me colocar à disposição para tirar dúvidas. E eu preciso fazer isso tendo um olhar para onde? Tendo o olhar para os 2 itens que eu defini anteriormente. Eu tenho que ter o olhar para que aquela linguagem seja adequada para o público que eu escolhi. Que todas as minhas promessas, quando eu falei dos benefícios, quando eu falei dos ganhos, esteja alinhado com o que eu mapeei de informação do meu cliente. Então, a apresentação daquilo que eu vendo, ela nunca pode ser simplesmente técnica em como funciona. Mas ela precisa ser na linha assim. Ah, tem X encontros individuais,
ou eu uso a técnica XPTO, ou eu uso os produtos Y, ou eu uso o método Z, para que você tenha tal ganho, para que resolva tal dificuldade. Quando eu falo da comunidade, por exemplo, o que eu sempre friso da comunidade Marketing Pro? Que ela não é um curso, que quando você entra, eu desenho a estratégia ideal para você e eu valido os teus materiais para que você execute corretamente. Então, eu não falo só, lá vai ter a validação dos teus materiais. Não, eu falo, lá vai ter a validação dos materiais, porque eu sei o quanto é difícil construir os materiais da maneira correta, para que você consiga implementar todas as ações do modo certo. Então, eu falo o que eu faço e o ganho que você tem. Eu falo que ela não é um curso e que ela tem um acompanhamento, porque eu sei que muitos aqui já fizeram vários cursos genéricos por aí, mas na hora de fazer adequação para a sua realidade, para a sua necessidade, vocês acabam travando. Caraca, tá, entendi que tem que fazer esse post, mas como que eu faço esse post no meu caso? Como que eu faço esse post no meu serviço? Como que eu apresento esse produto que eu tenho? Então, é dessa maneira, agora você olha para o teu serviço e pensa, ok, eu tenho isso aqui, e isso aqui funciona para resolver tal coisa, ok? Então, pensem nisso. Vocês têm a apresentação do serviço de vocês? Deixa eu só recapitular bem rapidinho os pontos que eu falei e vou continuar aqui que eu estava no terceiro item, que é a apresentação do serviço. Então, assim, para a gente ter resultado mais rápido no marketing digital, o primeiro ponto é escolher o público, quanto mais específico, melhor. Segundo ponto, eu montar o PDV dele com pelo menos 3 itens, 3 problemas principais que eu resolvo, 3 dúvidas principais que as pessoas têm a respeito daquilo que eu vendo e 3 vontades principais que eu ajudo o público a conquistar. Eu preciso organizar essas informações, eu preciso ter essas informações. A partir daí, meu terceiro passo é montar a apresentação do meu serviço. Então, eu estava falando, a gente precisa montar essa apresentação na linguagem do público. E eu só consigo montar na linguagem do público se eu fizer as 2 etapas anteriores. Se eu entender quem é o público prioritário para quem eu quero vender, e se eu entender exatamente quais são os problemas que eu resolvo, quais são as dúvidas que eles têm, quais são as vontades que eu ajudo eles a conquistar. Alguns serviços são mais voltados para resolver problemas, alguns serviços são mais voltados para conquistar vontades. Mas todo e qualquer tipo de serviço tem as 2 frentes. E a gente precisa abordar pelas 2 frentes sempre. A gente precisa falar das dúvidas sempre. Daí alguém perguntou, como é que eu monto meu serviço se eu vendo cosméticos? E aí eu estava falando, você precisa explicar a forma que você trabalha. Né? Por exemplo, você faz alguma orientação, algum atendimento específico para indicar quais são os melhores produtos para cada situação? Você ajuda a pessoa a descobrir qual é o item ideal para aquela ocasião que ela quer, para o presente ideal? Os teus produtos, eles têm alguma característica específica? Por exemplo, ou eles são veganos, ou eles são feitos com a técnica XPTO que tem mais durabilidade, ou eles são seguindo as tendências da temporada. O que você tem? Quais as principais características daquilo que você vende? Isso está na apresentação do teu serviço. E para quem vende um produto como cosméticos, por exemplo, quando eu vou fazer o post lá de oferta dele, ou fazer uma live de oferta, por exemplo, ou um story de oferta, né? Porque quem vende cosméticos, por exemplo, não precisa fazer live, né? Eu tenho que apresentar também aquele produto na linguagem do público. Não adianta só fazer aquele post do perfume X. Não, eu tenho que falar que aquele perfume é indicado para quem gosta disso, daquilo, quer causar tal impacto, para quem tem esse comportamento, ou ele é ideal para dar de presente para uma pessoa assim, assim, assado. A gente precisa pegar aquilo que a gente vende e colocar na realidade da pessoa. A pessoa nunca compra o produto, o serviço. Ela compra a solução para algo que ela está incomodada.
ou algo que ajude ela a conquistar um desejo que ela tem. Então, quando a gente fala tecnicamente, a gente não consegue captar a atenção. E a gente fala tecnicamente porque a gente não faz o passo 1 e o passo 2. Porque quando a gente faz o passo 1 e o passo 2, a gente tem subsídio para construir boas apresentações dos nossos serviços, tá? Esse é o item número 3. Depois do item número 3, o que você tem que fazer? Você precisa identificar os teus diferenciais. Entendam aqui comigo que diferenciais não é aquela coisa única, exclusiva, que somente eu tenho e ninguém mais no mercado tem. Porque muitas pessoas têm o hábito de pensar assim, ó. Diferenciais é para quem é grande. Grandes empresas é que conseguem criar diferenciais. Muitas vezes o fato de você ser pequeno, o fato de você estar começando agora, pode ser um diferencial. Por quê? Você vai conseguir dar mais atenção, vai ser você mesmo que é o especialista que vai atender, não é uma equipe terceirizada que está só o teu nome ali. Você tem um acompanhamento mais customizado, uma estratégia mais direcionada. Então, muitas vezes o fato da gente ser pequeno pode ser um diferencial. Pela proximidade, pela possibilidade de customização, pela agilidade de se adequar a uma nova realidade, a uma nova demanda, que de repente quem é muito grande, tem muito processo padronizado, não consegue. Então, diferencial não é só mega tecnologia. A questão é o que no teu atendimento ou na tua entrega, na técnica que você usa, nos produtos, o que é um diferencial? E como que eu identifico o diferencial? Olhando para aquilo que o meu cliente valoriza. O que o meu cliente está buscando? Porque o nosso diferencial tem que fazer sentido para ele, na vida dele. Então, muitas vezes não é a tecnologia, muitas vezes é a proximidade. Vamos pegar hotéis, exemplo de hotéis. Tem hotéis que são gigantescos, mas que são frios, são padronizadinhos. E às vezes as pessoas estão em busca de uma pousada. Porque na pousada elas vão se sentir mais em casa, elas vão ter mais liberdade. Então, a questão é, não precisa ser 8 ou 80. O hotel grande, padronizado, tem lá os seus diferenciais, a segurança de você chegar e saber exatamente o que você vai encontrar. Mas o hotel pequeno, a pousada pequena, também tem. Então, o que você tem hoje que você pode explorar? E esses diferenciais, você precisa ter elencado, você precisa saber, você precisa escrever isso em algum lugar. Raciocinar, avaliar dentro daquilo que tu faz. Né? O que teu cliente fala e diz, caraca, adorei isso, te contratei por isso, meu Deus, isso aqui me deixou encantado. É a partir daí que a gente começa a identificar os nossos diferenciais. E eles podem ser criados, podem ser remodelados. E onde isso tem que estar presente? Isso tem que estar presente na apresentação do nosso serviço, isso tem que estar presente nos posts, nos stories de oferta que a gente faz. Isso tem que estar presente no nosso destaque de apresentação. Quando você se apresenta e você fala quem você é, de onde você veio, quais são as competências, como você trabalha, o que você acredita, o que você não acredita no teu mercado, os teus diferenciais têm que estar ali. E a gente precisa repetir sempre os nossos diferenciais. Então, você tem clareza de quais são? Não precisa ser 10, pode ser 2, pode ser 1. Mas todo mundo tem um diferencial. Todo mundo tem. Tenha certeza disso. Você só precisa parar para avaliar aquilo que é diferencial e faz sentido para o cliente. A partir daí, até esse momento, eu estou organizando as minhas informações. Eu estou construindo de uma forma simples, a base do meu marketing. E muitas vezes as pessoas não têm resultado quando vêm para as redes sociais porque elas não fazem essa base, não organizam essas informações. Quem aqui tem isso organizado? Quem aqui tem essa apresentação do serviço? Tem mapeado o PDV do cliente? Quem tem elencado quais são os seus diferenciais? A partir do momento que eu organizei essa base,
Aí eu começo a entrar em ação. E qual é a minha primeira ação? É escolher em qual rede social eu vou começar. E aqui, da mesma forma que eu falei do cliente, que vocês devem escolher minha orientação é: escolham uma única rede para começar. E minha orientação também é: escolham um Instagram. Por quê? Ele é mais fácil de mexer, ele é mais barato de investir, ele é mais fácil de dar resultado. Quando você começa por um local, você consegue botar a tua energia, consegue botar as tuas ações em um único local e fazer aquilo bem feito. Depois, da mesma forma que eu falei lá nos clientes, você começa a ter resultado, você começa a vender, você começa a expandir para outras redes. Porque aí você pode contratar alguém, aquela coisa toda que eu falei antes, certo? Então, escolha uma rede. O Insta é minha sugestão. Organize a casa. Organize. Pegue lá as informações dos teus diferenciais, do teu público, do teu serviço. Escreva uma bio bem bonitinha. Monte o destaque apresentando aquilo que você vende. Monte o teu destaque. Deixa ali já organizado um destaquezinho para botar feedback dos clientes. Se você já tiver alguns feedbacks de clientes, já coloque ali. Organizei a minha casa, ok? Escolhi minha rede e organizei minha casa. Qual é o meu próximo passo? Eu preciso escolher uma estratégia com início, meio e fim. E uma estratégia que contemple as 3 etapas de um processo de vendas. Qual ação que eu vou fazer para que pessoas novas me conheçam? Qual ação eu vou fazer para conquistar a confiança das pessoas? E qual ação eu vou fazer para vender? Existem várias estratégias dentro do marketing digital que funcionam. Várias. Não tente fazer todas ao mesmo tempo e nem tente começar fazendo as mais complexas. Porque elas vão precisar de ferramenta, vão precisar de investimento maior, tem um risco maior. Qual é a minha orientação nesse caso? Escolha a estratégia de venda direta. O que é a estratégia de venda direta? É aquela que eu entro aqui numa live, ou entro num story, ou faço um post e faço a oferta. Por que a estratégia de venda direta funciona melhor? Porque você pode fazer ela toda semana e você vai testando qual promessa, qual argumento, qual forma de apresentação funciona melhor. O risco é menor e você executa com mais facilidade. E aí, dentro da estratégia de venda direta, a gente tem que pensar nas ações de atração, relacionamento e oferta. E aí, minhas orientações para vocês escolherem aqui junto comigo, tá? Primeiro ponto, atração, tá? O que eu vou fazer aqui no meu Instagram para atrair público novo? Eu preciso ter gente me conhecendo, eu preciso ter gente nova. Minha orientação nesse sentido. Você faz um material na semana com esse objetivo. Um material. Esse material pode ser um post com imagem mais texto, simples ou em carrossel, ou um Reels de, no máximo, 1 minuto. Como que eu vou escolher se eu vou fazer Reels ou se eu vou fazer post? Minha orientação é o que você consegue fazer hoje, com mais facilidade, com mais segurança. Comece por aquilo que dá para fazer hoje. Depois você amplia, depois você vai diversificando. Porque eu vejo pessoas travando e não fazendo nada porque não conseguem gravar vídeo. Se você não consegue gravar vídeo, vá fazer post com imagem e texto. Se você não sabe mexer no Canva para fazer post com imagem e texto, vai gravar vídeo simples. Abra o Story, grave no Story e baixe e faça edição aqui no próprio celular. Um material por semana, pensado, planejado, com conteúdo específico e estrutura específica para atrair público novo. Esse um conteúdo, para você não ficar fazendo conteúdo e rezando para chegar gente nova, você vai investir R$5 por dia nele. R$5 por dia, durante 7 dias. Para quê? Para que o Instagram entregue para mais pessoas, para que elas comecem a chegar a te acompanhar,
R$ 5 por dia. Isso vai fazer com que você sempre tenha gente nova chegando. Então, um material, ação para atração. Quem tá chegando aqui tá te conhecendo. Para que eles comprem de você, eles precisam confiar em você, naquilo que você explica, naquilo que você fala, e precisam confiar naquilo que você vende. E aí, você também vai escolher um tipo de ação para conquistar a confiança das pessoas, que é o que a gente chama no marketing de relacionamento. E aqui você tem duas ferramentas principais que você pode usar. Uma live como essa, por semana, é uma ação de relacionamento. Tô aqui falando, tô aqui explicando a maneira como eu enxergo marketing, a maneira como eu trabalho marketing, orientando vocês do que vocês devem fazer, tirando dúvidas de vocês. Isso aqui é uma ação de relacionamento. Elis, fazer live pra mim tá fora de cogitação. Eu travo, eu tenho vergonha, não me sinto confortável. Faça stories. Pelo menos dia sim, dia não. Elis, eu odeio aparecer. Faça stories escrito. Faça stories com imagem. Faça stories só com áudio. Mas é importante que a gente utilize uma dessas duas ferramentas como relacionamento. Por quê? Elas foram feitas, elas funcionam aqui dentro do Instagram voltadas para as pessoas que já nos acompanham. Elas permitem uma interação das pessoas, seja tirando dúvidas aqui ao vivo, ou seja reagindo, mandando perguntas lá nos stories. E se eu começo a fazer live toda semana, talvez as primeiras vão ser ruins, talvez as primeiras eu fique mais tímida, mas com o tempo eu vou entendendo o que funciona melhor, eu vou me sentindo mais à vontade. Se eu começo a fazer sequência de stories pelo menos dia sim, dia não, eu vou percebendo o que as pessoas reagem mais, vou me soltando, vou ficando mais segura para fazer, vou ficando bom naquilo. E aí, assim, qual é o melhor? E a minha resposta de novo vai ser: o que funciona melhor hoje na tua rotina? O que você consegue fazer hoje com mais facilidade, com mais naturalidade? Isso é o melhor. A gente precisa começar, a gente precisa entrar em ação. E depois a gente vai expandindo para as outras, tá? Eu, por exemplo, trabalho muito menos com stories, porque eu prefiro fazer live. Porque o meu conteúdo funciona melhor quando eu trago uma explicação mais ampla, uma explicação mais completa. Eu gosto de estar aqui tirando dúvidas de vocês, dando orientação. E na minha agenda, na minha rotina, ficar 1 hora aqui com vocês é melhor do que eu fazer vários intervalos ao longo do dia para fazer stories. Então, para mim, funciona melhor. Eu funciono bem no ao vivo, né? Eu prefiro fazer ao vivo do que fazer coisas gravadas. Agora, você tem que entender o que funciona para você. E é uma ação. Depois que eu tenho um conteúdo de atração, uma ação de relacionamento, eu preciso ter toda semana, uma oferta. Eu preciso toda semana, pelo menos uma vez na semana, e aqui eu tô falando do mínimo, tá? Pelo menos uma vez na semana, fazer uma oferta do meu serviço. E essa oferta do meu serviço, ela deve estar em todos os pontos de contato que eu utilizo. Isso significa o quê? Que você tem que ter um post de oferta no feed, que de novo pode ser escrito ou pode ser um vídeo, e que se você fizer a live, você tem que ter a oferta no final, e se você fizer sequência de stories, pelo menos um dia da semana você tem que incluir uma sequência de oferta. E você tem que botar essa máquina para rodar. Então você tem que ficar toda semana se propor, assumir o compromisso com você, de executar essa estratégia, mas sem pular nenhuma etapa, sendo intencional. Cara, eu não tô pedindo para tu fazer um post por dia, tô pedindo para tu fazer um post por semana numa estrutura adequada para atrair clientes. Um post na semana. Um conteúdo na semana com o objetivo de uma oferta. E uma ação, que daí ou vai ser stories dia sim, dia não, ou uma live na semana, com o objetivo de relacionamento. E você vai olhar para cada uma dessas ações de maneira intencional. O que é intencional? Sabendo qual é o teu objetivo com ela. Porque o que adianta você fazer 7 posts na semana aleatórios?
ficar aí fazendo post e não ter gente nova chegando? Não é muito melhor trabalhar com 3 posts na semana? Não é muito mais inteligente? Porque não é a quantidade. É quando você tem essas informações organizadas e você tem clareza da tua estratégia. Eu tô rodando um processo de vendas. E quando você faz a oferta direta, eu posso trazer mais do que uma vez por semana a oferta? Pode, não tem problema nenhum. Você só não pode ficar fazendo só posts de oferta todos os dias da semana. Você precisa seguir as 3 etapas. Atração, conquistar a confiança, que é com relacionamento, e a venda. Como você também não pode pular a etapa da oferta. Você precisa falar toda semana daquilo que você vende. Precisa fazer uma oferta. Então, isso tem que estar na tua rotina, né? Se propor a fazer isso. O investimento em mídia é fundamental, principalmente para quem está começando hoje. Se você não investir pelo menos R$5 por dia lá no post de atração para atrair gente nova, você vai ter muita dificuldade de crescer. Você vai demorar muito para crescer. E você vai desanimar, porque você não vai vender. E você vai ficar com a sensação que você está perdendo tempo, em vez de estar investindo tempo nas tuas ações de vendas. Então, isso tem que estar no teu radar. Tem que estar no teu radar, tá? Então, os passos são... Vamos recapitular aqui juntos, tá? E teve pessoas que colocaram perguntas antes, minha gente, mas caiu e eu não consegui ver as perguntas de vocês. Então, se vocês estão aí de novo, eu peço por gentileza que coloquem as perguntas novamente, que eu vou responder vocês. Eu vou recapitular e eu quero dar mais 3 orientações que vão ajudar muito vocês, tá? Então, vamos lá. Ações para quem tá começando ou ações para quem tá travado aí. Escolher um público, quanto mais específico, melhor. Montar o PDV do seu público, que é montar o PDV, mapear de 3 a 5 principais problemas que você resolve, mapear de 3 a 5 principais dúvidas que o teu cliente tem sobre aquilo que você vende e mapear de 3 a 5 as principais vontades do cliente que você ajuda a resolver. A partir disso, eu vou lá e monto uma excelente apresentação do meu serviço na linguagem do cliente, voltada para o cliente, ok? Montei a apresentação, vou escolher uma única rede onde eu vou botar minha energia. Minha sugestão é, comecem com o Instagram. Escolhi essa rede, eu organizo essa casa primeiro, colocando ali a bio, todo o detalhamento da apresentação, colocando os destaques de quem eu sou, o destaque do que eu vendo, o destaque com feedback dos meus clientes. Casa organizada. Escolho uma única estratégia para eu ficar bom na execução dessa estratégia. Que essa estratégia contemple ações intencionais para as 3 etapas de vendas. Atrair público novo, eu preciso me tornar conhecido. Conquistar a confiança dessas pessoas são as ações de relacionamento e fazer ofertas. A partir daí, eu me proponho, assumo o compromisso de rodar essa estratégia semanalmente. Por quê? Ser consistente é fundamental. Não adianta eu rodar uma semana. Ah, não funcionou. Não, rodei a primeira semana. O que não funcionou? A atração não funcionou? Porque não chegou ninguém novo? Eu não tenho lá 5 problemas que eu resolvo, de 3 a 5 problemas que eu resolvo, vou testar um post com outro problema. Eu não tenho de 3 a 5 vontades que eu ajudo a conquistar, vou lá buscar uma outra vontade para usar no argumento do meu post. Esse post tá na estrutura certa? Ele tá com as informações corretas? Será que ele não tá muito técnico? Ele tá na linguagem do cliente? Então, eu preciso me propor a rodar isso semanalmente e avaliar semanalmente. E aí vem um detalhe. Uma vez por semana, escolha o dia da semana. Reserve 4 horas para avaliar o que você fez. Quando você agiu de maneira intencional nos teus materiais, tu consegue identificar se eles atingiram o objetivo ou não. E aí você vai planejar a tua próxima semana, olhando os pontos de melhoria.
Então, a gente organiza a casa, escolhe a estratégia, começa a implementar, começa a avaliar e começa a melhorar, E o que a grande maioria faz hoje? Primeiro que nem tem clareza de qual estratégia está usando, nem tem clareza. Quando tu não tem clareza de qual estratégia tu está utilizando, tu sai fazendo ações soltas. E as ações soltas não te trazem resultado. Então, ser consistente, avaliar e refinar são 3 ações obrigatórias que a gente precisa fazer. É isso que faz com que a gente tenha resultado. É isso que faz com que a gente escale. Mas eu só vou conseguir avaliar, só vou conseguir refinar se eu tiver entendimento do que eu tô fazendo. De qual é a minha estratégia. Concordam comigo? Faz sentido para vocês? Vou responder aqui as dúvidas que vocês colocaram. E eu quero aproveitar e fazer um convite. Se mais do que essas lives que eu faço aqui toda quarta-feira, e agora a gente vai entrar num recesso, eu vou voltar com essas lives só em janeiro, né? E dia 10 de janeiro eu volto com essas lives, porque agora chega no final do ano, a gente tem campanha para botar no ar, eu vou botar minha atenção lá na comunidade, vou continuar com as aulas de segunda-feira, ainda por mais uma semana, mas as lives vão dar um tempinho. Se mais do que essas lives, essas orientações aqui, vocês quiserem ter o meu apoio para desenhar a estratégia de vocês, a minha orientação, a minha validação dos materiais, né? Ter, assim, mentorias quinzenais no Zoom, ter espaço para tirar dúvidas diariamente, dizer, Elis, eu montei essa apresentação aqui do meu serviço, tá boa? É isso aqui mesmo? Olha só, eu escrevi minha bio assim, tá boa? É isso aqui mesmo? Olha aqui o meu destaque, ou Elis, agora eu travei, qual é o meu próximo passo? Elis, eu não sei qual é a minha estratégia, qual é a estratégia ideal para mim? Eu convido vocês a entrar na comunidade de Marketing Pro. Na comunidade, vocês têm várias aulas, são mais de 138 aulas, muito específicas, uma aulinha para cada ação. Só que você não vai entrar lá e vai assistir as 138 aulas. Você vai entrar lá e eu vou falar, olha, no teu caso, você vai implementar essas ações aqui primeiro. Para isso, você vai assistir a aula A, B, C. Assiste, constrói e traz aqui para eu validar. Então, eu te oriento na ação que você precisa fazer para ter o resultado que você está buscando e eu valido os teus materiais. Na comunidade, a gente tem mentoria, acompanhamento, validação, toda a orientação. E tudo isso, minha gente, por R$ 99,70 por mês. Ou R$ 997 pro ano. São 24 mentorias, 365 dias de acompanhamento e orientação. Eu literalmente pego na mão de vocês. Quem quiser receber mais informações, ver todos os detalhes da comunidade Marketing Pro, pode digitar aqui mesmo na live Pro, PRO 500, tudo junto. Ou pode me chamar no direct depois que eu passo as informações para vocês, tá? A comunidade realmente é um programa para quem tá aí travado ou para quem não sabe por onde começar. Porque não é um curso, não é um lugar, é um programa em grupo com orientação individual. Porque cada um fala da sua situação e recebe a sua orientação específica, tá? Todo mundo tem direcionamento. Ofertas Boas Demais perguntou, como gerenciar os anúncios de R$5? Minha orientação sempre é que vocês não entrem no gerenciador de anúncios, porque ele é muito mais complexo, né? Tem várias coisinhas lá. O que a gente tem usado aqui, eu uso aqui na agência, mesmo eu fazendo campanhas no gerenciador, eu uso aqui na agência o botão azul. Então, quando você faz a publicação ali no Instagram, tem aquele botãozinho azul de impulsionar. Você vai por ali. E ali você vai escolher o perfil do público que você quer. Então, se eu definir meu público lá, eu vou escolher aqui o perfil do público que eu quero. Se eu atuo numa determinada região, eu vou escolher a região que eu atuo. Ou estado, ou cidade. Consigo escolher até mesmo se eu tenho um local que atende só determinados bairros. Eu consigo escolher. E sempre façam o impulsionamento do post, do conteúdo, que é para formação de público. Porque qual é o objetivo? É fazer com que mais pessoas te conheçam e venham para o teu perfil.
Quando essas pessoas vêm pro teu perfil, você vai se relacionar com elas e vai estar fazendo oferta semanalmente. Então, nunca façam o impulsionamento da oferta. Porque se a pessoa passou pela oferta e ela não tá afim de comprar, ou ela fica meio assim porque ela não te conhece, você vai ter que pagar de novo para chegar nela. Se você convida a pessoa para te acompanhar, você tem toda semana para fazer oferta para ela, tá? Então, esta é a melhor maneira de investir os R$5. E dá muito resultado, tá? Muito resultado mesmo. A Rosana perguntou: você acha que no meu caso, eu terapeuta, seria bom fazer live? Rosana, live no teu caso funciona. Aí é muito mais uma questão do teu perfil, né? Você se sente mais confortável, por exemplo, fazendo uma live semanal para conversar sobre determinados assuntos, para trazer orientações sobre determinados assuntos e daí convidar as pessoas para agendarem contigo para tratar seus casos específicos? Ou você é o tipo que funciona melhor. Ah, Elise, eu tenho vergonha, não sei se eu consigo ficar falando aqui na live, assim, abertamente. Aí, você trabalha com sequências de story. O que é o ponto principal, né, Rosana? Quando as pessoas falam de terapia, em geral falam de terapia de maneira muito vaga, né? Falam mais da técnica do que do objetivo. Então, o que você tem que olhar? Você vende mais facilmente para as pessoas que estão passando por quais problemas? Ou que têm quais vontades? Você precisa falar dessas situações, desses sentimentos positivos que você vai ajudar a eliminar ou positivos que você vai ajudar a conquistar. O teu trabalho, ele é mais direcionado para um âmbito profissional ou para um âmbito pessoal? Ele é mais direcionado, por exemplo, para questões de relacionamento? Ele é mais direcionado para a questão de relação de mãe e filho, né, para questões familiares? É direcionado para adolescente? Quais são as técnicas que você usa na tua terapia? Tem alguma técnica específica? Você trabalha, sei lá, mais com... Porque terapia tem várias, né? Várias. Mas trabalho mais com questões energéticas, trabalhando mais o subconsciente? Ou a minha técnica é mais racional, com diversas ferramentas? Ou trabalho com antissabotagem? Como é a terapia, né? E aí você vai escolher. Então, mais do que o meio, tá? Mais do que o meio, por isso que eu falo daquela ordem das informações que a gente precisa organizar. É o entendimento do que falar, de quais conteúdos trazer, né? E aí você vai escolher. Pô, pra mim, como eu falei, eu acho 1000 vezes mais fácil eu abrir aqui o Instagram e bater um papo numa live com vocês. Muito mais fácil do que fazer stories. Mas, se pra você funciona stories, aí você precisa avaliar o que funciona, tá? Os dois vão dar muito certo. Os dois vão dar muito certo. Uma ação bacana que você pode fazer, por exemplo, nos teus stories, é escolher um dia da semana e abrir caixinha de perguntas. É uma ação de relacionamento muito boa. Daí você vai dizer: ah, mas eu abro caixinha e ninguém faz perguntas. Quantas vezes você já abriu caixinha? Quando você abre caixinha, você faz igual os blogueiros que colocam assim, mande suas dúvidas? Ou você faz um trabalho de contextualização antes para estimular as pessoas a perguntarem? Então, existe uma técnica certa para abrir caixinha e ter respostas. Lá dentro da comunidade, inclusive, eu tenho uma aula de 1h30 só mostrando as técnicas que a gente utiliza para abrir caixinha. Por quê? Se você não curte fazer live, uma vez na semana, e você cria aquele ritual, sabe? Todo dia, toda terça, por exemplo, é o dia de abrir caixinha. E aí você faz o trabalho de contextualização. Cara, primeira vez pode não ter muitos, mas você mantendo a tradição, vai aumentando o público, né? E aí tem várias outras técnicas, tá? A Mirtz: eu trabalho com turismo e tenho uma agência, gosto de fazer vídeo quando estou no local, nos roteiros. Mirtz, é perfeito, né? Então, a tua ação de relacionamento, que é um relacionamento já com uma venda, que funciona super bem, vídeos de roteiro. E é perfeito, tu tá no local, você mostrar o local, qual é o elemento aqui que poucas pessoas que trabalham com turismo utilizam e que pra mim, cara, é um pecado, assim, é um pecado. Que é contextualizar aquele ambiente, né?
Cara, aquele ambiente é pra quê? Ele é pra lua de mel? Ele é pra ir com os amigos? Ele é pra quem gosta de aventura? Ele é pra quem gosta de calmaria? Ele é pra quem gosta de balada? É pra quem vai com criança? É pra quem vai só em casal? Sabe? Aquele ambiente é pra quem? O que ele me proporciona? Ele é pra descansar? Pra recarregar as energias? Então, assim, em vez de só apresentar o roteiro seco, e você pode pegar, por exemplo, um roteiro e fazer várias abordagens, porque, poxa, eu posso ter lá um hotel fazenda, né? Vamos supor, eu não sei direito qual é a região que tá, mas pode ser um hotel fazenda. Eu posso fazer um roteiro do mesmo local, falando para quem ama contato com a natureza. E aí eu vou explorar mais o aspecto da natureza. Eu posso fazer um roteiro do mesmo local, falando com quem está procurando um destino romântico. E aí eu vou explorar mais as questões de casal. Eu posso fazer um roteiro do mesmo local para quem quer fazer uma viagem com os filhos. Entende? Então, se eu vendo só o local, é mais frio, é técnico. Agora, se eu pego e falo, você que está procurando um local ideal para viajar e curtir com os amigos, para estar junto da natureza. João Pessoa é uma cidade maravilhosa. Fui uma vez para João Pessoa, sou louca para voltar. Então, assim, João Pessoa tu pode escolher, pode explorar o quê? A questão da culinária, que é super típica, super diferente. Então, assim, eu tenho amigos, por exemplo, que amam fazer viagens gastronômicas. Você pode fazer um roteiro olhando para essas pessoas. Tem toda a questão das praias, né? Você pode fazer um roteiro explorando essa questão de quem gosta de praia, para quem curte o mar. É uma cidade pequena, é fácil de se locomover. Então, eu consigo, por exemplo, estando em João Pessoa, pegar o carro e ir para várias praias ali próximo. Então, para quem gosta de conhecer vários lugares em pouco tempo. E aí eu posso ter também os conteúdos na linha. O que fazer numa viagem de 5 dias em João Pessoa? O que fazer numa viagem de 7 dias na Paraíba? Né? Então, assim, esse é o ponto. Esse é o ponto. É a maneira como vocês apresentam. Tá? Esse é o detalhe. O que normalmente a gente faz? A gente fala tecnicamente. Tu vai falar dos roteiros. Cadê que eu perdi o nome? A Rosana vai falar da terapia e vocês não colocam isso no contexto do potencial cliente. Você não coloca isso no contexto do potencial cliente. Além de não seguir a lógica da estratégia, entendendo que eu vou ter ações para atrair pessoas, ações para conquistar a confiança e ações para vender. Ok? Pessoal, essa aqui é a 4ª parte de uma live que durou 1 hora. Provavelmente, se eu tiver a graça, né, de terem ficado salvos aqui, eu vou editar, vou juntar todos os materiais, vou subir aqui no Instagram de novo, vou subir no YouTube também. Se não salvou, eu me proponho a gravar o vídeo completo, com todas as orientações, né, com esse passo a passo que eu listei aqui, para quem está começando no marketing digital, ou para quem está aí travado, identificar quais são os pontos que precisam melhorar. E reforço aqui o convite. Para quem tem pressa em melhorar, para quem está cansado de ficar apostando aí para vários lados e quer ter um olhar profissional para desenhar a estratégia, para fazer as ações corretamente, para avaliar o que está fazendo, para ir melhorando de forma consistente, vem para a Comunidade Marketing Pro. É o programa com o melhor custo-benefício do mercado, eu não tenho a menor dúvida. Além disso, é o programa onde vocês vão ter apoio de verdade. O que eu mais escuto do pessoal que está dentro da comunidade é: Elisa, aqui você pega na nossa mão mesmo. E eu pego mesmo. Porque é em grupo. Mas cada um tem seu feedback e sua orientação individual. Então vocês podem digitar aqui Pro 500 para receber as informações, o detalhamento, ou me chamar no direct depois. Certo, meu povo? No mais, um beijo para vocês, uma ótima noite e segunda-feira tem aulão no YouTube, tá? Segunda-feira tem aulão no YouTube. Quem ainda não tá nos grupos de WhatsApp para receber o aviso do aulão,
digita aqui Aulão Pro, Aulão PRO. E aí vocês vão receber o link. E lá dentro do grupo, quando vocês entram no grupo do WhatsApp, que é um grupo silencioso, toda semana eu aviso qual é o tema da aula, eu envio o link de acesso à sala exclusiva da aula e lembro vocês que a aula tá no ar. Então é serviço completo. Por nada, Lu, te ajudou? As informações ajudaram? Rosana ajudou? Que bom. Por nada, Mirtz, que bom que ajudou. Gostaram da live de hoje? Gostaram dessa live em 4 etapas de hoje? Foi bom? Deu uma clareada aí, minha gente, no que vocês precisam fazer? Me contem se foi bom. Essa visão macro de tudo que a gente precisa fazer. E aí, ano que vem, deixa eu já contar uma novidade pra vocês enquanto vocês me respondem. Que eu quero saber se essas lives estão ajudando, se essas informações estão ajudando. No ano que vem, eu tô organizando lives específicas. Então, eu devo começar janeiro trazendo assim, estratégias de marketing digital para vender consultoria. Estratégias de marketing digital para salão de beleza. Estratégias de marketing digital para hotéis. Estratégias de marketing digital para terapeutas, para acupuntura. Então, eu vou listar uma série aí de áreas e eu devo começar a fazer essas lives de quarta mais direcionadas, tá? Para que vocês tenham essas informações mais detalhadinhas, ok? Um beijo, meu povo. Tchau!